seja muito bem-vindo. Essas são as palavras que eu estou costumeiramente usando quando iniciamos esses cultos online. Mas é para mim um prazer enorme poder estar com você, mesmo aqui através aí do vídeo, mas saiba que me sinto participante aí na sua vida e na sua família. E louva a Deus pela oportunidade de cada domingo, como esse de hoje, primeiro domingo do mês de junho, estarmos juntos para adorar o Senhor. Sempre o desafio, sempre o aconselho, participe do culto como se estivesse na igreja. Envolva, se possível, envolva a família, coloca aí o vídeo na televisão, aumenta o som, cante, ore, ouça a palavra de Deus, esteja atento a todos os momentos do culto. E creio que Deus vai estar feliz pela sua dedicação e abençoando a sua vida, e você estará crescendo na graça do Senhor. Então vamos continuar nosso momento de louvor e adoração, começando com uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um culto que o Senhor nos permite produzir. Obrigado por todos aqueles que têm trabalhado para que isso esteja acontecendo aí durante as semanas. Muito obrigado pela tua bênção, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, Pai amado. E obrigado porque pelo Senhor está nos sustentando nesses dias. Ó Pai amado, nós pedimos a tua graça pelo nosso país. Rogamos, Senhor, por esses momentos aí de lutas, até dessas questões raciais, como isso, Senhor, está tão distante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Até rogamos, Pai, que essas manifestações pacíficas possam trazer a homens e mulheres que muitas vezes ainda acham que a discriminação racial é algo que deve ser levado à frente, que essas pessoas possam entender, Pai amado, que diante do Senhor todos somos iguais. Abençoe-nos, Pai amado, ajude a Igreja de Jesus a fazer uma diferença nesses dias. Rogamos isso, pedimos a tua graça, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Olá, meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, dizer que somos povo de Deus presente em sua casa e juntos adoramos a Ele. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Verdadeiro Senhor, verdadeiro Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Cante comigo, diga essas verdades com alegria no seu coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O
pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, diga isso, valem mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, pois o Senhor é o sol e escudo. A graça e glória que Ele faz, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Paz e graça, meus amados irmãos. É um privilégio mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. E nesse momento eu queria convidar você a refletir um pouco sobre esse nosso tempo de oferta e de dízimo. E eu queria que essa reflexão não ficasse apenas nas minhas palavras, mas que a gente pudesse refletir num breve texto aqui da palavra do Senhor. No livro 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos 8 e 9, logo em seguida, a partir do verso 12, dizem o seguinte: Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, cooperando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo Cristo, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E agora no versículo 12, que nos continua dizendo: Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que na abundância deles venham a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Algo que eu queria muito ressaltar nessa breve reflexão é justamente o privilégio que nós temos no tempo de ofertar e de dizimar, a prática da generosidade. É muito interessante quando o texto traz justamente essa equidade, que ele faz o equilíbrio. Aqueles que de alguma forma, pela provisão e cuidado do Senhor, têm tido um pouco mais de recursos, possam auxiliar aqueles que têm pouco.
e que nesse momento tão diferente, tão especial, tão oportuno, nós possamos realmente, diante do Senhor, ter voluntariedade e generosidade em tudo que fazemos, porque sem dúvida alguma será para a honra e glória do nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oremos agora, irmãos, agradecendo a Deus as ofertas que foram comprometidas nesta hora, por mim, por você, que somos ofertantes da obra do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que o Senhor nos compromete a darmos nesta hora, Senhor. Obrigado pelo compromisso de cada um que está sustentado o trabalho do Senhor, esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá de sermos cooperadores do Senhor. Abençoe-nos, Pai. Queremos, antes de mais nada, de nos comprometermos com as nossas ofertas, comprometermos com a nossa própria vida, para a honra e glória do Senhor. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos nesta hora. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Valmir, pelo cântico, pelos cânticos desta hora. Nós hoje estamos iniciando uma jornada maravilhosa na Palavra de Deus. Eu estou intitulando a mensagem desta hora de Preparado para Viajar para Roma. Você vai comprar uma passagem comigo, mesmo em meio a essa pandemia. Vai sim, uma passagem comigo, para que nós juntos olhemos neste mês o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esse texto maravilhoso da Palavra de Deus que nos desafia, que nos leva a entendermos muitas verdades da Palavra de Deus, da Bíblia. A carta aos Romanos é a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, contendo 16 capítulos. Ela nos ensina muita coisa. A carta, alguns afirmam que Paulo foi tão extenso nessa carta porque ele não conhecia a igreja em Roma, não foi uma igreja que foi implantada por ele. Normalmente as cartas do apóstolo Paulo eram cartas a igrejas que ele
havia implantado, e depois ele escreve, muitas vezes para fazer alguns elogios, outras vezes para fazer algumas correções. Mas Roma foi uma igreja que não foi implantada diretamente pelo apóstolo Paulo. Há duas versões sobre como foi implantada esta igreja. Primeiro, alguns afirmam que foram alguns daqueles que se converteram lá no Pentecostes, que foram para Roma e ali, levando o evangelho, plantaram uma igreja. Outros afirmam que são crentes que foram discípulos, foram convertidos pelo apóstolo Paulo, e aí, mudando-se para Roma, ali implantaram esta igreja. Seja qual for, nós somos abençoados, porque o apóstolo Paulo não foi para aquela igreja, ou não conhecia aquela igreja. Escreveu uma igreja que ele não conhecia, escreveu uma igreja que ele não plantou. E aí ele descortina nesta carta todo o seu evangelho, toda a pregação que possivelmente o apóstolo Paulo fazia oralmente. E aí nós somos abençoados por termos esse texto para nós. E aí eu queria olhar com você neste momento o início desta carta. As primeiras palavras do apóstolo Paulo, que estão lá no capítulo 1, e vamos ler juntos o verso 1 até o verso de número 5. O texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A carta do apóstolo Paulo foi uma carta que tem marcado a vida de muitas e muitas pessoas. Essa epístola tem mexido com o coração de muitos, mexeu com o coração de grandes homens no passado. Talvez você saiba da história de Martinho Lutero, o grande reformador de 1517, que se converteu ao cristianismo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sendo um monge. Não conhecia a salvação em Cristo Jesus, acreditava que a salvação era por meio das obras, pelas indulgências. E ao ser chamado para ensinar a carta aos Romanos, preparou-se e começou a estudar profundamente essa carta. E ao lê-la, foi convencido de que a salvação é mediante a fé. Foi justamente no texto, um dos versículos do capítulo 1, não que nós lemos, mas um versículo lá na frente, versículos 16 e 17, quando diz lá o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto em particular mexeu tão profundamente com Lutero, que ele ali abandonou aquelas crenças e aí entregou-se a Jesus Cristo, crendo que a salvação é unicamente pela fé. Mas talvez você não saiba que também o grande teólogo da Idade Média, Agostinho de Hipona, também se converteu ao ler a carta do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Antes de se converter, Agostinho tinha uma vida promíscua, uma vida de bebedice, uma vida de orgia. A mãe sofria muito, orava muito por ele. E diz um dos seus biógrafos que, em determinado momento, já mexido pelo Espírito Santo, um amigo tinha nas mãos um manuscrito que justamente era a carta aos Romanos, e seus olhos se detêm justamente lá no capítulo 13, no verso 13 e no verso 14. E aquele texto, diz Agostinho, os seus biógrafos dizem que aquele texto saltou aos seus olhos e ali ele se entregou a Jesus. Sabe o que diz? Romanos 13 e 14. Veja como aquilo mexeu com aquele homem que vivia em orgia, aquele homem que tinha uma vida promíscua.
comportemo-nos, diz o texto, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Veja como o texto é poderoso, veja como deve ter mexido com o coração de Agostinho. Pastor Ari Veloso, pastor que por muitos anos foi o pastor presidente da Igreja Batista do Morumbi, dizia que se ele tivesse que ir para uma ilha deserta e ali só pudesse ter um texto da Bíblia Sagrada, de todos os livros, de todas as cartas, ele gostaria de levar a Epístola de Paulo aos Romanos. O pastor Ari Veloso tem uma paixão enorme por esse livro e ensinava este livro. Ele tem um esboço que ele sintetiza todo o Evangelho, toda a carta, melhor dizendo, toda a carta aos Romanos em algumas palavras. Eu vou compartilhar com você. A primeira palavra que você deve memorizar e que sintetiza os primeiros três capítulos da carta aos Romanos é a palavra problema. O problema. No capítulo 1, o problema é que o gentio peca. No capítulo 2, o problema é que o judeu peca. No capítulo 3, até o verso 20, o problema é que todos pecaram. Primeira palavra, problema. Segunda palavra, solução. A solução. A solução é a fé em Jesus Cristo. No capítulo 3, do verso 21 até o final do capítulo, a solução é a justificação pela fé. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo apresenta Abraão como grande exemplo da justificação pela fé. Terceira palavra, vida. Vida que nós temos, a nossa nova vida com Deus. No capítulo 5, a vida que é uma vida de paz. No capítulo 6, a vida que é uma vida de vitória. No capítulo 7, a vida que é uma vida de lutas, sim. Mas no capítulo 8, a vida que é a vida eterna. Problema, solução, vida. A quarta palavra é a palavra Israel. A história de Israel. A partir do capítulo 9, o apóstolo Paulo faz uma espécie de parênteses na sua teologia, no seu raciocínio, falando sobre o problema, a solução e a vida. Ele faz um parênteses e vai falar do povo de Israel. Como Israel está também envolvido nesse projeto chamado Evangelho. No capítulo 9, ele vai falar de Israel no passado. Israel que no passado foi eleito como nação. No capítulo 10, ele vai falar de Israel no presente. O Israel que eleito no passado rejeitou, a rejeição de Israel no presente. E no capítulo 11, ele vai falar de Israel no futuro. O Israel que foi eleito como nação para ser o povo escolhido de Deus, que no presente nega o próprio Salvador, Jesus Cristo, no futuro. Capítulo 11, Israel se converterá, a nação de Israel se converterá. E aí, entra agora no capítulo 12 e mais uma nova palavra. Lembra as palavras? Problema, solução, vida, Israel e agora a palavra conduta, sua nova conduta. A partir do capítulo 12, como costumeiramente o apóstolo Paulo faz, depois do ensino teológico, depois do ensino da doutrina, ele parte para as questões práticas, como você aplica aquela doutrina no dia a dia. Então é conduta. Qual é a conduta? Qual é a minha conduta agora? É uma conduta de amor. Capítulo 12, é uma conduta de obediência, capítulo 13, é uma conduta de liberdade, sem libertinagem, capítulo 14. E aí, concluindo das palavras
vem a última palavra, que é justamente a palavra conclusão, que envolve o capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala do exemplo de Jesus e dos planos que ele tinha, e finalmente no capítulo 16 uma série de palavras concluindo, uma série de recomendações e saudações a irmãos e irmãs em especiais, concluindo a carta. É uma bênção. Como a gente pode aprender tanto, né, com este livro. Este livro ele procura responder questões, que eu posso dizer, questões que milhões de pessoas têm feito nesses séculos. Questões como, por exemplo, como alguém pode se relacionar com Deus. Romanos responde essa questão. Como minha vida íntegra garante a minha salvação? Como minha vida íntegra garante a minha salvação? Romanos responde isso aqui. Como alguém pode ter certeza de ir para o céu? Romanos responde a essa questão. Entre tantas religiões, qual delas é a verdadeira? Você vai encontrar respostas aqui em Romanos. E a pessoa que não conhece a Deus, como é que fica? A resposta Paulo vai trazer aqui em Romanos. Eu quero desafiar você, nesse mês de junho, ler conosco, junto, toda essa carta. Procurar esses detalhes, procurar se aprofundar, pensar naquelas palavras básicas, tentar encontrar cada uma dessas palavras, as ideias nas páginas, nos capítulos deste livro, e que você será muito abençoado. Essa é a minha oração. Vamos voltar então para o capítulo 1, aquele capítulo, os primeiros versos, onde o que nós lemos há momentos atrás. Eu quero fazer uma breve reflexão desses versos. Não vou olhar detalhes, há muita coisa aqui, mas eu quero pontuar duas coisas aqui. A primeira delas é que nesses primeiros versos aqui, Paulo fala de si mesmo. Paulo fala de si, da sua própria pessoa. Como é que Paulo começa? Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo se considera um servo. Paulo se considera um escravo. Essa é a ideia da palavra servo. Um escravo de Cristo, que foi comprado pelo sangue remidor de Jesus. Alguém que não tem vontade própria. Alguém que não tem liberdade de fazer o que lhe agrada. Alguém que vive para satisfazer o seu Senhor. Era assim a vida de um escravo. Era assim que Paulo se sentia. Paulo se chamava servo, escravo de Cristo Jesus. Ele foi comprado por Jesus, que pagou o preço por Paulo ali na cruz do Calvário. É interessante aqui que Paulo começa numa posição de grande humildade. Ele não é o grande Paulo, mas é o Paulo, servo de Cristo Jesus. Esse é um termo que eu e você precisamos usar sempre. Nós somos filhos de Deus, amém. Nós temos uma herança no céu, amém. Nós somos amigos do Senhor, mas somos servos de Cristo Jesus. Eu sou servo, você é servo de Cristo Jesus, e o servo, ele vive para agradar ao seu Senhor. A segunda coisa que eu olho aqui do próprio apóstolo Paulo, mostrando a sua identidade, ele não é apenas um servo de Cristo Jesus, mas ele é chamado para ser apóstolo. Essa é uma palavra muito cara para o apóstolo Paulo. Ele foi apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi enviado, essa é a ideia de apóstolo, enviado pelo próprio Cristo. Enquanto a primeira palavra fala da sua humildade, essa aqui fala da sua autoridade. O apóstolo é um termo muito específico, muito próprio. Apóstolo de Cristo Jesus foram aqueles que presenciaram, estiveram, compartilharam, foram chamados pelo próprio Jesus pessoalmente e testemunharam da sua vida e da sua ressurreição. O apóstolo Paulo entra nesse grupo seleto como um fora de tempo, como ele coloca. Ele foi chamado pelo próprio Cristo fora de tempo. E o apóstolo Paulo, ele foi muito caro, quando eu digo esse
esse termo para ele, porque muitos questionavam o apostolado do apóstolo Paulo. Diziam, olha, você não era um dos 12. E é verdade. E você perseguiu a igreja de Jesus. E é verdade. E era verdade. Por isso, Paulo ele dizia, olha, eu fui chamado para ser apóstolo. Foi a vontade do Senhor para a minha vida. Foi chamado pessoalmente. Ele vai falar isso em muitas cartas. O próprio Cristo revelou-se a ele. Ele foi servo de Cristo Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo, ele diz aí que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Quando o rabino Saulo, antes de se converter, o Saulo de Tarso, rabino, ele se consagrou para a lei, se consagrou para as tradições dos judeus. Mas agora, no dia que ele se converteu, ali na estrada de Damasco, ele se consagrou para o Evangelho. Ele foi separado para o Evangelho. Essa ideia é algo que a gente precisa entender bem, porque nós temos muito clara muitas vezes a ideia que nós somos separados do mundo, separados das coisas que não agradam a Deus. Mas você foi separado para algo, separado de e separado para algo, separado para o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos dar ênfase, olha, eu fui separado do mundo, mas agora eu sou separado para o Senhor, consagrado ao Senhor, rendido ao Senhor. Eis o apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E agora, o segundo tema dessa primeira parte do texto é que Paulo fala do assunto da sua carta. Qual é o assunto da sua carta? O Evangelho de Jesus. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi chamado para ser um pregador, um anunciador do Evangelho de Deus. Muita gente tem uma ideia errada da ideia de Evangelho, como se o Evangelho fosse a última instância que Deus tem agora para salvar o homem. Alguns acham, olha, Deus tinha um plano, que foi colocar Adão ali no jardim do Éden, mas esse plano falhou, porque Adão pecou. Aí Deus, vou fazer um outro plano, e aí tem um plano B agora, que foi a lei. Mas o homem não conseguiu atender a lei, não conseguiu cumprir a lei. Então agora tem um plano C, que é o Evangelho. Grande engano, grande engano. O Evangelho é o plano A de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Esse Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. O Evangelho é o plano de Deus. O projeto de Deus desde o Éden. Desde o Éden. Ali já estava pronto o Evangelho para a salvação. Não foi um plano A, nem um plano B, não. Não foi um plano B, nem um plano C, não. O Evangelho é o plano A de Deus. Plano A de Deus. Preste atenção nessa frase. O Evangelho foi projetado na eternidade, foi proclamado por Deus na história, foi prefigurado nos sacrifícios judaicos, foi prometido pelos profetas e foi plenamente cumprido em Cristo Jesus. Projetado na eternidade, proclamado por Deus na história, prefigurado nos sacrifícios judaicos, prometido pelos profetas e plenamente cumprido em Cristo Jesus. Sabe o que falta aqui? Você diz assim, e presente na minha vida. Presente na minha vida. Amém? Presente na minha vida. O Evangelho do Novo Testamento não é uma ruptura com as ideias, com o Antigo Testamento, não. Mas eu digo que o Evangelho é uma atualização. É o plano lá de Deus. É aquilo que Deus deseja. Não é eu cumprir a lei, como muitos acham. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. Paulo vai, ao longo dessa carta, mostrar que somente a justificação pela fé.
Muitos acham que se eu cumprir a lei, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai me receber. Eu comparo muitas vezes a lei como um exame. Eu estou aqui nas mãos com um exame cardiológico. Preparei, estou aqui com o exame e tenho que levar ao médico. Quando acabar essa pandemia, vou poder levar esse exame que fiz antes e não tive oportunidade de levar ao médico. O exame aqui só mostra o que está ocorrendo lá com o meu coração. Se está algum problema, se não está. O fato de eu ter feito o exame não resolveu se há algum problema, e eu espero que não. Não resolve o problema, não resolve. Você fazer um exame e dizer, eu agora, pronto, já fiz o exame, agora estou bem. Não. O exame apenas vai detectar se há algo errado ou não, ali com aquele determinado órgão, seja o coração, os pulmões, a fígado, enfim. Só vai detectar. Você precisa levar ao médico que vai examinar, e aí vai olhar o exame, e aí ele vai passar o tratamento, se for necessário, vai passar o remédio e vai lhe dar a cura. Eu faço essa analogia com a lei do Evangelho. A lei é o exame. A lei, ela olha para mim e mostra que há um problema aqui no meu coração. Mas eu preciso chegar a Deus, chegar a Jesus, para dele receber a cura, para dele receber o remédio, para dele receber o tratamento. Essa é uma verdade extraordinária aqui demonstrada. É o Evangelho que cura, é o Evangelho que sara, é o Evangelho que é o plano de Deus para a minha vida. O Evangelho que tem como essência o Filho de Deus. O Evangelho é Jesus. O Jesus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então o Evangelho é Jesus, filho de Davi, é o Jesus homem. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. O Evangelho é o Filho, Jesus, o Filho de Deus, que demonstra a sua divindade. Jesus, o Filho de Davi. Jesus, o Filho de Deus. Eis o Evangelho. É a essência. Jesus é a essência. Jesus é o centro. Jesus é a substância do Evangelho. Não é Evangelho sem Jesus. Não é Evangelho sem Jesus. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo que nasceu. O Evangelho é Cristo que viveu sem pecado. O Evangelho é Cristo que morreu pelos nossos pecados. O Evangelho é Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Eu espero que você tenha dito aí no seu coração, ou até falou, amém, pastor, amém. É esse Evangelho que é anunciado. É esse Evangelho que salva. É esse Evangelho que nos dá segurança. É esse Evangelho que nos garante a vida eterna. Querido, deixe-me concluir. 3 coisas que você deve fazer com esse Evangelho. Aprenda o Evangelho de Jesus. Aprenda sobre o Evangelho. Aprenda sobre essa verdade maravilhosa descrita na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o Evangelho de Jesus. Aprenda sobre o Evangelho. Estude sobre o Evangelho. Leia sobre o Evangelho. Procure saber sobre o Evangelho. Aprender da Palavra de Deus. Viver o Evangelho. Aprenda. Segunda coisa, acredite no Evangelho. Absorva o Evangelho na sua vida. Pratique o Evangelho. Aplique seus conceitos. Convença-se dos seus efeitos. Aprenda, acredite e anuncie este Evangelho. Fale dele. Seja um arauto desse Evangelho. Proclame aos seus parentes. Compartilhe com seus amigos. Fale do Evangelho aos seus conhecidos. Creia que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê esse desejo ardente no coração para aprender sobre o Evangelho, para aplicar o Evangelho na vida e para anunciar o Evangelho do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida. Mas antes de concluir, eu queria agradecer
agradecer de coração. Esse pastor agradece profundamente a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, a cada parente, às filhas, à esposa, de coração. Agradecer as várias mensagens de carinho, felicitando por ontem, dia 6 de junho de 2020, pelo meu aniversário. Muito obrigado, igreja, muito obrigado, parentes, muito obrigado, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Saiba que cada mensagem tocou profundamente o coração desse pastor. Louvo a Deus por esse momento na minha vida e peço ao Senhor que me abençoe nesse novo ano de vida. Sinto-me forte, sinto-me animado com esse evangelho, tenho planos para a minha vida, planos para a vida da igreja, planejo ainda muitas coisas segundo a vontade do Senhor. Renovo-me a cada ano. Que Deus abençoe a cada um que pôde parar um pouquinho e trazer uma palavra de carinho para esse pastor. Saiba que recebi todas com muita emoção, com muito carinho, e agradeço a todos que lembraram e têm orado por esse pastor. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amém. Olá, pastor Cláudio, passando aqui em nome da Igreja Batista Koinonia para parabenizá-lo pelo seu aniversário. Desejamos toda a felicidade do mundo nesse dia tão especial e agradecemos a Deus por como Ele o tem usado durante todos esses anos de dedicação ao seu ministério, por esses vários anos na igreja, cuidando de nós. Somos muito abençoados pela convivência, pelos seus ensinos, pela sua amizade. É um grande privilégio poder conviver com uma pessoa a qual sua vida nos inspira. Desejamos toda a felicidade, que Deus o abençoe, continue cuidando de forma especial do Senhor e um grande abraço. Para! Brincadeira tem hora. Domingo é o dia do Senhor. Esperamos vocês no culto às 18h30, no Instagram ou no YouTube da nossa Igreja Batista Koinonia. Que pena, queridos, que o nosso culto já está terminando. Mas, sem dúvida alguma, foi um privilégio ter a sua presença conosco nessa noite. Que Deus continue derramando da sua graça e misericórdia sobre você. E que nós possamos estar cada vez mais desejosos de buscá-lo verdadeiramente, de reconhecer que Ele é tudo que nós precisamos. Que você possa ter uma semana abençoada, que essa reflexão dessa noite possa se estender durante toda a tua semana e que você busque cada vez mais estar em comunhão com o nosso Deus. E eu gostaria muito de aproveitar esse momento para orar juntamente com você, agradecendo, pela sua presença conosco e que o nosso Pai Celeste continue a cuidar de nós em todo o tempo. Fechemos os nossos olhos e oremos juntos. Pai amado e querido, nós te somos gratos, ó Deus, por esse privilégio que temos de poder conhecer um pouco mais da Tua Palavra, por poder de alguma forma, juntamente com os nossos irmãos, entrar em Tua presença no meio dos louvores e que nós possamos fazer dessa semana não apenas mais uma semana da nossa vida, mas que possamos de fato buscar intencionalmente a Tua presença, buscar verdadeiramente o exercício do Evangelho, o exercício do que é ser cristão, o exercício de colocar em prática tantos e tantos exemplos que Tu nos deste em Tua vinda aqui através da Tua Palavra para nós. Que Tu continues a cuidar de nós, que essa seja uma semana abençoada e continua também capacitando aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, continua confortando aqueles que tiveram algum ente querido que infelizmente estão doentes ou que já vieram a falecer, ó Pai. Nós sabemos que Tu és o Senhor de tudo, que Tu sabes sempre o melhor para nós e nós temos essa esperança convicta de que Tu és o nosso Senhor que está em todo o tempo ao nosso lado. Por isso nós Te agradecemos por tudo, colocamos diante de Ti as nossas ansiedades, o nosso receio, mas também colocamos em Ti toda a nossa confiança, porque sabemos que é certa. Abençoa-nos, cuida de nós, dá-nos uma semana na Tua santa presença.
É assim que nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana.